duas coisas. A primeira, o posicionamento dele não é surpreendente, porque o Barroso sempre foi um lavajatista e vou explicar qual foi a atuação dele. A segunda questão a ser observada é que a Lava Jato está muito forte. Hoje, as pessoas falam muito a respeito do partido militar, da intervenção militar, da doutrina das Forças Armadas, que são problemáticas, claro, e muito problemáticas. E tem que mudar a formação dos militares, inclusive. Agora, o problema do Brasil hoje, o maior problema é o lavajatismo, porque ele está entranhado no Ministério Público e no Judiciário. E esse lavajatismo foi fundamental, essencial para a derrubada da Dilma Rousseff, também foi essencial para tirar o Lula da disputa da eleição em 2018, porque evitaria a ascensão da extrema-direita e a prisão do próprio Lula, que facilitou a eleição do Jair Bolsonaro. Então, esse lavajatismo, ele continua vivo. E o Luiz Roberto Barroso, ele está se consolidando, e ontem ele se consolidou como um líder dessa, eu diria, dessa doutrina dentro de instituições da República, que são problemáticas porque podem legitimar o que aconteceu em 2018, a ascensão dos militares que estavam conectados à extrema-direita por conta do Bolsonaro, a volta dos militares, que foi isso que ocorreu. Por que não é surpreendente? O Barroso, eu já disse isso aqui ontem, afirmo, o Barroso tinha uma conta CC5, que o Moro tem conhecimento dessa conta. A conta CC5 é aquela conta usada para lavagem de dinheiro. Isso no caso Banestado. Isso tinha lá atrás, isso não foi investigado. Mas o Barroso, ele foi citado muitas vezes, depois, posteriormente, no escândalo da Vaza Jato. Eu acompanhei isso antes de falar da Vaza Jato, a gente sabia que o Barroso ele era um líder dentro do Supremo Tribunal Federal do grupo que queria a prisão do Lula naquela ocasião, tirar o Lula da eleição. O Barroso, naquele julgamento, eu cobri esse julgamento do habeas corpus, que liberaria o Lula da prisão naquele momento, porque estava em discussão um princípio constitucional da presunção de inocência. O Barroso manobrou quando pôde, inclusive, ali pressionando, que isso era público, a Rosa Weber naquela ocasião. Ele era uma espécie de orientador da Rosa Weber ali dentro. E a Rosa Weber deu um voto decisivo para que o Lula fosse preso, porque negou o habeas corpus, mesmo a Rosa Weber discordando daquela jurisprudência, na época, bastante precária, que vinha desde 2009, desde 2016, com o Teori Zavascki, que admitia a prisão a partir de condenação em segunda instância e não do trânsito em julgado. Então, o Barroso era o líder. Ele realmente interagia muito com a Rosa Weber, inclusive quando ela estava votando antes do próprio voto. Depois ele perde um pouco de poder junto à própria Rosa Weber, quando vai ser julgado isso posteriormente àquela ação que restabeleceu o princípio da presunção de inocência e que levou à libertação do Lula. Isso em 2019. Mas naquele julgamento, ela realmente era nítido que ela era influenciada pelo Barroso. E o Barroso, quando ele aparece na Vaza Jato, então mostra ele orientando o Deltan Dallagnol. Então na Vaza Jato é uma conversa do Deltan Dallagnol com uma procuradora do Distrito Federal, que é a Ana Carolina Rezende, e ela diz o seguinte, ela pergunta para o Deltan e o Barroso viajaram juntos para Oxford naquela ocasião, isso com... enfim, fazendo aqueles eventos internacionais para juízes, participando, né, para juízes, procuradores, etc. E aí ela pergunta, Deltan, você está em Oxford. Vi que Barroso foi e me lembrei que você está aí e que vocês estreitaram os laços, ele está dizendo, tá? E lembrei que foi aí que vocês estreitaram o laço, porque eles tinham estado em Oxford, e aí ela está lembrando que foi ali que o Deltan estreitou o laço com o Barroso. Aí o Deltan responde, Barroso foi para a guerra aberta e conta conosco como tropa auxiliar, ou seja, Barroso era um líder daquele movimento lavajatista que levou ao golpe contra a Dilma Rousseff. E ali eles estão discutindo e o Deltan fala da posição do Barroso, que estava conversando com ele. Deltan, fale com o Barroso, insista para ele ir para a segunda turma, qual era a preocupação da Lava Jato. O Teorite, falecido, né, que é aquele acidente aéreo, e havia vaga na segunda turma. E eles queriam colocar alguém que fosse lavajatista. Então eles queriam que fosse o Barroso. Não foi o Barroso, mas foi outro lavajatista muito atuante no Supremo Tribunal Federal, que era o Fachin.
O Edson Fachin. Exatamente. Então ele diz assim, olha, ela diz... Né? Era o Barroso e Fachin Fux que defendiam a Lava Jato, né? Sim. Não. Numa época teve muito mais. Entendeu? Muito mais. Mas esses são os 3 remanescentes. Exatamente. Esses, tem que ficar de olho neles, porque são remanescentes, porque o lava-jatismo, como disse, está vivo.